Pronto, então hoje na nossa aula, 25 de janeiro, a gente vai tratar de escoamento interno viscoso incompressível. Vou só reforçar algumas informações para quem não esteve presente na aula passada, do que alinhamos. Tá? Então, esse é o nosso cronograma. Hoje a gente dá continuidade. Na aula passada fizemos uma breve revisão do que vamos precisar com o conteúdo para estudar o escoamento interno viscoso incompressível, lembrando que esse nosso assunto de análise dimensional e semelhança já foi visto por vocês com a professora Camila, mas já tem os meus slides também disponíveis no SIGA. Tem uma lista de exercícios, então já reforço aí tanto a lista de exercício quanto o questionário. Ele serve de base, para que vocês entendam como eu moldo a questão, como eu cobro a vocês. Então, é bem importante. Nos meus slides também que eu disponibilizei no SIGA para vocês, tem também bastante exercício resolvido. Então, é bem importante que vocês vejam, bem como esse também, que já está disponível para vocês lá no SIGA. E a gente finaliza o nosso conteúdo da terceira unidade trabalhando no escoamento externo. Por enquanto, vamos focar no interno, aí essas próximas 3 aulas aproximadamente, até a gente chegar no escoamento externo para finalizar o nosso conteúdo. Aqui é uma previsão de datas, só lembrando para vocês que eu vou postar antes da prova, na semana antes da prova, uma aula de revisão com resolução de exercícios assíncrona, mas se der tempo também a gente faz na aula antes da prova, que é na aula do dia 10, a gente faz também mais exercícios, faz uma revisão. O objetivo é que isso vai depender muito também da participação de vocês, que a gente consiga exercitar o máximo possível nesses nossos momentos síncronos para que possamos sanar todas as dúvidas. E no dia 5/2 vai ter aquele aulão da monitoria, fazendo a revisão. É um sábado, já adianto aí para vocês que é um sábado, fazendo aquela revisão, o monitor Felipe aí sempre disposto a orientar vocês, a dar todo o suporte, e ela vai acontecer no dia 5/2, no período da tarde. Quando chegar mais perto, eu informo para vocês direitinho o link, informo para vocês tudo certinho, link e horário. E aqui é só para reforçar o que já está lá no SIGA, nessa nossa aula de hoje também já está lá disponível para vocês. O extra, fizeram o extra, eu vi que muita gente fez o extra de análise dimensional. Nosso próximo conteúdo, que é de perda de carga também, tinha passado um valendo. Para quem não está entendendo aí o que é o extra, toda aula, ou o extra acontece durante as aulas, eu anoto o nome de quem participa, de quem faz, ou ele vai acontecer na forma de formulários. Então, pode ser que eu gere um formulário com algumas perguntas, como vocês, se já abriram, viram, não é nada extremamente complexo. A ideia é uma fixação maior desse conteúdo, ou pós-aula ou pré-aula. E aí vai exigir que vocês leiam algumas pré-aulas que eu disponibilizo para vocês também no SIGA, os slides. E na próxima aula, gente, eu vou pedir que vocês baixem, imprimam, tenham no computador o gráfico de Moodle. Já coloca aí esse gráfico de Moodle, ele vai ser bem importante para que a gente estude o escoamento interno viscoso incompressível. Teve um pequeno atraso, era para eu colocar para vocês o questionário no dia 21, que foi na sexta-feira, mas como a gente ainda estava nesse processo, de migração das turmas, inclusive até para o meu SIGA, a matrícula, para que aparecesse para mim no Multiprova e eu pudesse lançar o questionário para vocês. Então, eu até também, quem tiver alguma dúvida de como vai ser a nossa dinâmica, eu postei uma notícia, peço até desculpa pela notícia enorme que eu postei, mas essa notícia aqui vai explicando tudinho, como vai ser nossa prova, nossas datas, para que fique tudo muito transparente no nosso processo de avaliação, na nossa conversa também, que foi muito proveitosa na aula passada, para que a gente mantenha a sincronicidade da metodologia adotada nas unidades anteriores e nessa unidade.
E aí teve esse pequeno atraso, o pessoal apareceu para mim ontem, né, as turmas T1 e T2, foi quando eu consegui lançar o questionário, apesar de eu ter feito as turmas manualmente, ontem já apareceu, então eu já estou com todas as turmas também na minha matrícula, para poder lançar presença, para poder lançar a nota quando a gente fizer as nossas avaliações, e também para poder lançar as atividades no multiprova. Então, como combinado aqui, né, já está lá no multiprova, já aparece para vocês, e aí, como também, por uma questão de bom senso, né, eu atrasei aí de sexta para ontem, né, eu tirei uma questão, eu havia falado com vocês, olha, vão ser 6 questões, né, então eu deixei 5 questões, já prevendo que esse prazo aí foi um pouco encurtado. E aí vocês têm até o dia 10/2, nossa prova aí valendo 80% no dia 15/2. Só para reforçar quem está chegando, nossa prova também no multiprova, vai ser 3 questões, como combinamos, o mesmo prazo das outras unidades. Deixa eu ver mais o que. As questões subjetivas, né, com necessidade de enviar o memorial de cálculo numa tarefa que eu vou abrir no mesmo dia no multiprova. Né, o questionário, elas são questões objetivas. Eu não lembro se eu falei objetiva e subjetiva, mas todas, tanto a prova quanto o questionário, serão questões objetivas, mas o questionário não precisa mandar o memorial, apenas a prova, aí, para que a gente mantenha o mesmo padrão que foi utilizado nas outras unidades. Né? Se alguém teve alguma dúvida, ficou algum resquício ainda de dúvida, fica à vontade, ou na aula, ou me mandar um e-mail, ou alguma sugestão também. Estamos aqui para isso. Tranquilo? Só passando essas primeiras informações, sempre no início da aula. Ou eu vou fazer uma revisão do conteúdo anterior, vou sempre reforçar as nossas datas, o que a gente tem como atividade, os nossos prazos, para que vocês, né, não se percam. Eu sei que tem muitas disciplinas, muitos prazos, muitas atividades, então o objetivo aqui mesmo é repetir e reforçar o que a gente vai fazer. Começando o nosso conteúdo, né? Então a gente já vai entrar aqui no nosso conteúdo de fato. Na aula passada, no finalzinho da aula, eu consegui fazer uma revisão com vocês do que é que vocês vão precisar da unidade 1 e da unidade 2 para que a gente estude o escoamento interno. Né? E agora já vamos, de fato, começar a fazer uma análise qualitativa desse escoamento interno viscoso em condutos. Né? A gente já falou que o escoamento interno é aquele escoamento totalmente preenchido por fluido, envoltos por parede, falamos do diâmetro hidráulico, da importância da tensão, né, e da viscosidade do fluido, que é uma das principais propriedades. E agora a gente vai fazer uma análise qualitativa desse escoamento em termos de camada limite e do comprimento hidrodinâmico de entrada. Então, o que seria essa camada limite? Né? Quando o fluido ele escoa, vamos observar aqui esse desenho. Quando o fluido ele escoa e ele está em contato com essa superfície aqui é uma superfície sólida, impermeável, e ela está fixa. Antes de entrar em contato com essa superfície, o fluido teria um perfil de escoamento uniforme, um perfil de velocidade. Quando ele entra em contato com essa superfície, devido à viscosidade do fluido e ao princípio chamado de princípio da aderência, ou também chamado de princípio do não escorregamento, esse fluido ele tende a aderir e assumir a velocidade daquela superfície. Né? Se ela está parada, né, a velocidade aqui dessa camada de fluido próxima à superfície vai ser 0 ou próxima a 0. E aí, nesse X1 aqui, que eu vou chamar de X1, nessa posição, né, aqui 0, 1, vou chamar aqui de 4, né, nessa posição inicial aqui, em X1, a gente tem, né, as camadas mais próximas da superfície, criando uma resistência ao escoamento, a viscosidade, né, a propriedade que resulta nessa resistência ao escoamento. Então, observe que até essa altura Y aqui, a gente tem um perfil de velocidade não uniforme, ou seja, as camadas mais próximas da superfície geraram essa resistência, resultando nesse perfil de velocidade aqui, nessa distribuição de velocidade não uniforme. Acima disto, acima do que a gente, formando essa camada limite. E acima dessa camada limite, que é aqui,
né, tem um Y aí de espessura, a gente observa que esse perfil de velocidade aqui, ele é uniforme, igual a antes de entrar em contato com a placa. Significa dizer que nessa região acima da camada limite, os efeitos viscosos ainda não se faz presente, né? E abaixo da camada limite é a região onde há essa dissipação de energia, essa influência da viscosidade. Já nessa x igual a 4, né, essa distribuição de velocidade aqui, essas camadas ao longo de x já começaram a influenciar outras camadas, e a gente tem aqui um y maior e uma distribuição de velocidade aqui não uniforme também maior, né? Seguindo a formação dessa camada limite, acima dela, seria como se o fluido nessa região acima da camada limite, onde eu estou pintando de amarelo, né, poderíamos afirmar que o fluido aqui ele se comporta como um fluido não viscoso. E abaixo da camada limite, o fluido se comporta como um fluido viscoso. Isso, óbvio, ao longo de x, né, essa camada limite ela vai aumentando, até quando a gente tem um perfil de velocidade totalmente não uniforme, né? Quando a gente diz que esse escoamento ele está plenamente desenvolvido, né? A energia já foi aí dissipada e a gente alcança a velocidade máxima, se tratando, por exemplo, de um canal na lâmina de fluido. A gente vai ver isso também se tratando de um conduto forçado, um conduto fechado. Então, o Planet ele mostrou, né, que muito desses escoamentos pode ser analisado e dividido nessas regiões, tanto do escoamento quando ele se comporta como livre, né, quanto no escoamento onde há esse efeito da dissipação de energia. Né, nessa região aqui, então, próxima à fronteira, à superfície sólida, vai se formando essa camada limite, onde faz-se sentir o efeito da viscosidade. Né? Acima dela, o fluido, como eu já disse, é tratado como não viscoso. Essa camada limite aumenta ao longo de X, e como eu já disse, é na região onde faz-se sentir esses efeitos da dissipação de energia, os efeitos difusivos, e ela aumenta ao longo de X. Se o regime for laminar, né, lembra o número de Reynolds, regime laminar turbulento, tem toda uma relação das forças de inércia com as forças viscosas. Se o regime for laminar, essa camada limite tende a se formar mais devagar, né? Ela vai assumir lá o seu valor máximo, né, em um tempo e distância muito maior do que na camada limite, quando a gente tem um escoamento turbulento, onde essa camada limite se forma muito mais rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, algo a acrescentar, fiquem à vontade. Esse chat está muito parado hoje. Estou aqui no celular, ninguém falou nada no chat ainda. Fiquem à vontade. Isso eu estou falando, por enquanto, numa placa, porque é muito mais fácil para a gente visualizar, né? Uma placa e um fluido escoando sobre essa placa. Mas aí vocês me perguntam, professora, mas a gente não está falando do escoamento interno, né? Então, agora vamos imaginar um tubo, uma tubulação, vamos fazer um corte nesse tubo para visualizar como isso ocorreria internamente. Né? No tubo eu vou ter, né, fronteiras, né, em toda aquela, ao longo radial daquele escoamento, mas fazendo um corte, visualizaríamos a camada limite desta forma. A gente vai ter a formação de duas camadas limites. Claro que a gente está tratando de um conduto interno, né? E ela vai se formando em todas as direções. Mas fazendo um corte, dá para a gente observar a formação aqui de duas camadas limites, né, na parte inferior e na parte superior. Então, essa região aqui interna seria aquela região de escoamento livre, representada aqui em um canal por esta região, e a região interna, a região externa mais próxima aqui da parede, onde se faz sentir esses efeitos da viscosidade. Como eu disse, essa camada limite ela aumenta ao longo de X, né, até que chega em um ponto onde elas se encontram, né, a camada limite aqui inferior e superior.
E esse ponto de encontro dessas camadas limites é bastante importante, porque é quando a gente diz que depois desse ponto, o escoamento ele está estabelecido, ele está plenamente desenvolvido. Né? A velocidade máxima de escoamento de um fluido em uma tubulação é justamente no seu centro, porque ali a tensão ela é mínima. Já a velocidade mínima de escoamento em um conduto é na parede, porque aqui a gente tem a tensão máxima. Então, é importante que a gente saiba qual o valor desse comprimento de entrada que esse LE inicial, porque a partir desse ponto a gente já tem essa velocidade máxima estabelecida, essa dissipação de energia que ocorreu quando o fluido ele entra na tubulação, ele começa a escoar. Eu vou mostrar isso em etapas, em outras figuras, mas só para que vocês já entendam que quando essas camadas limites se encontram, o escoamento, a partir daquele ponto, ele está plenamente desenvolvido. A gente vai ter perfis de velocidade já aqui muito bem definidos, né? Observem que a partir desse ponto a camada limite assume o valor total do diâmetro da tubulação e antes disso a gente tem o comprimento hidrodinâmico de entrada. Né? Mais uma imagem aqui que traz isso. Claro, se a gente pensar, né, a gente tem sempre que trazer esse pensamento quando o fluido entra no conduto. Né? Então, quando ele está aqui no reservatório, ele entra no conduto, começa essa formação da camada limite até elas se encontrarem. E vocês vão ver que a gente consegue quantificar, não só qualificar, mas como quantificar essa região de entrada do escoamento. Essa imagem aqui ela vai demonstrar algumas regiões, né? Então eu vou falando para vocês aqui de região a região. Então, inicialmente, a gente tem o fluido contido num reservatório. Né? Observe que ele vai entrar na tubulação. Logo, quando ele entra na tubulação, ele teria um perfil aqui de velocidade uniforme, até resultar na aderência e o início da formação da camada limite. Né? A camada limite, como a gente já disse, formada devido a essas reduções de velocidade nas regiões próximas à parede. Do ponto 1 ao ponto 2, há esta formação da camada limite. E observem que nessa região do ponto 1 ao ponto 2, essa velocidade ela vai variar tanto em y, né, ou ao longo do raio, como a gente começa a definir agora no escoamento interno, como também varia ao longo de x, né, que foi aquela imagem na placa ali que eu mostrei, que dava para ver um pouco melhor, né, que a velocidade vai variar tanto ao longo do raio, quanto ao longo de x. A partir desse ponto 2, quando a gente diz que o escoamento ele está plenamente desenvolvido, né, a gente vai ter perfis de velocidade, né, iguais, ou seja, eu deixo, não está tão igual, gente, que desenhando com mouse é um pouquinho difícil, né, ou seja, eu deixo de ter a variação da velocidade ao longo de x e a minha velocidade vai variar somente ao longo do raio. A gente vai ter a variação aqui da velocidade ao longo de R, do ponto 2 ao ponto 3, ela não vai mais variar ao longo de X, somente variando ao longo do raio. Pode haver uma mudança, né, desse perfil de velocidade, caso o fluido encontre, como vocês podem ver aqui, uma curva, né, do ponto 3 ao ponto 4, então, quando ele encontra uma curva, né, esse perfil de velocidade tende a se distorcer, tende a mudar, então a gente volta a não ter um escoamento plenamente desenvolvido, depois ele se estabelece novamente, e como vocês podem ver, do ponto 5 ao ponto 6, a gente volta a ter um escoamento plenamente desenvolvido. Então, é isso que vai acontecendo nas tubulações quando a gente tem um escoamento interno. E o que é importante também dessa informação, quando o escoamento está plenamente desenvolvido, eu acredito que vocês lembrem das questões lá de Navier-Stokes, por exemplo, na unidade 2, né, que sempre dizia assim, né,
um fluido escoando, né, numa região plenamente desenvolvida, em regime permanente, por que estudar e aplicar as equações nessa região? Né? Porque a gente já tem muito bem definido essas velocidades, esse perfil de velocidade, e a gente pode assumir também, né, que após esse comprimento hidrodinâmico de entrada, a variação de pressão naquele determinado ponto, ela não ocorre. A pressão ela é praticamente constante nesse ponto, ela pode variar de um ponto ao outro, sim, mas nesse ponto, ao longo do tempo, essa pressão tende a ser constante. Então, por isso que a gente estuda e aplica as nossas equações nessa região do escoamento, onde ele já está plenamente desenvolvido. Então, foi o que eu acabei de falar sobre a variação de pressão. Então, ao longo da tubulação, né, ao longo do tempo, essa pressão ela tende a ser constante. Lembrando que ela pode variar de uma seção para outra, mas naquela seção, ao longo do tempo, ela tende a ser constante. E a gente consegue, como eu disse anteriormente, né, quantificar qual é esse comprimento aqui, metros, centímetros, hidrodinâmico de entrada. E aí que entra e retorna o nosso querido número de Reynolds. A gente quantifica esse comprimento hidrodinâmico de entrada, né, a depender do número de Reynolds, se ele for laminar ou turbulento, e também a depender do diâmetro do conduto. Então, se ele for laminar, a gente calcula esse comprimento hidrodinâmico de entrada aí, né, multiplicando aí 0,06 o número de Reynolds e o diâmetro, só lembrando que a gente está tratando de diâmetro hidráulico, né? Não importa ali a geometria, se a gente está falando de uma geometria circular, retangular, quadrado, né? E se o escoamento for turbulento, seguimos aqui necessitando conhecer o número de Reynolds e o diâmetro para calcular este comprimento hidrodinâmico de entrada. Né? Dividindo aí sempre, a partir de agora, o escoamento se laminar ou se turbulento. A primeira coisa, gente, a gente está estudando escoamento interno, a gente vai precisar classificar inicialmente esse escoamento, se laminar ou se turbulento, para direcionar os nossos cálculos. Como eu disse na aula passada, né, fazendo ainda aquela breve revisão, quando a gente trata do escoamento laminar, a gente pode usar algumas soluções analíticas diretas. Né? Se o escoamento é turbulento, a gente já começa a usar uma lei de potência, as soluções analíticas diretas já não mais são possíveis, a gente vai precisar usar alguns dados empíricos, o escoamento turbulento, tudo muda de figura, de certa forma, tudo fica um pouco mais turbulento, vocês vão ver no decorrer do conteúdo e também quando a gente for fazendo os exercícios. Mas, né, já adianto que a maioria dos regimes, se tratando de escoamento interno, eles são turbulentos. E aí, como eu disse, é tudo muito mais lento no regime laminar do que no regime turbulento. Né? No regime laminar, esse comprimento hidrodinâmico de entrada ele vai ficar aí em aproximadamente 140 vezes o diâmetro. Já no escoamento turbulento, esse comprimento hidrodinâmico de entrada, ele fica entre 25 a 40 vezes o diâmetro. Claro que isso aí vai depender também do número de Reynolds para que a gente encontre esse valor aí mais próximo do exato possível. A gente vai fazer alguns exercícios hoje, né, e vai calcular esse comprimento hidrodinâmico de entrada, depender do regime, analisando todo o escoamento de um fluido em uma tubulação. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Tranquilo? Estou falando muito rápido? Já estou falando muito rápido, você que eu estou vendo aqui, uma alegria. Então, vamos seguir. Obrigada, Felipe, também. Vamos lá, já falamos da análise qualitativa, né? Essa é a análise em relação à camada limite que a gente pode fazer sobre o escoamento interno. Agora a gente vai para a parte mais interessante, que é a análise quantitativa. Né? Ok, professor, eu já sei que, né, no escoamento ali plenamente desenvolvido, as minhas
tensões já se estabeleceram, a minha pressão teria que ser constante em uma determinada seção, a minha velocidade máxima já foi atingida. Desculpa. Mas como é que a gente calcula, então, né, essa pressão, essa tensão, esse perfil de velocidade, né, essa vazão por meio da queda de pressão? Então, tem como a gente quantificar isso, e isso vai ser bem importante para os nossos cálculos, né? Até porque um dos nossos principais objetivos nessa parte do conteúdo é a gente dimensionar, e quando a gente precisa dimensionar, né, a gente precisa quantificar, prever esse perfil de velocidade, essa vazão, essa queda de pressão, né, essa perda resultante da resistência ao escoamento, porque se o meu fluido ele perde, né, carga, ele tende a uma velocidade menor próxima à superfície, e esse efeito viscoso gera a perda de carga, a gente vai precisar vencer essa perda, né? Adicionar uma máquina de fluxo. Então, a gente precisa fazer também essa análise quantitativa, obviamente, seguindo aí a depender do regime laminal, do regime turbulento. E aí a gente precisa voltar, né, lá no teorema de transporte de Reynolds da segunda unidade. Né, o teorema de transporte de Reynolds, ele nos dizia que uma propriedade variava ao longo do tempo no sistema, igual aí a variação ao longo do tempo no volume de controle, né? E a gente estuda a massa, o momento linear, a energia, mais os fluxos na superfície de controle. Então, esses três termos aqui, né, faz parte do nosso teorema de transporte de Reynolds, e eu costumo simplificar, né? O acúmulo mais os fluxos vai ser igual à variação da propriedade de análise ao longo do tempo no sistema. E trazendo a nossa equação da conservação do momento linear, né, que se tratava aí da variação do momento linear ao longo do tempo no sistema, igual aí a este acúmulo, ou seja, a variação ao longo do tempo no volume de controle, mais os fluxos, né? Esse momento aqui linear ao longo do tempo era o somatório das forças, tanto as forças de superfície como as forças de campo. A gente vai conseguir entender como é que se comporta essa pressão, analisando aqui um elemento infinitesimal dentro desse escoamento interno, delimitando o nosso volume de controle, onde a gente não tem força de campo, né? Se o escoamento ocorre ao longo de X, a nossa força de campo gerada pelo campo gravitacional, ela ocorre em Y, então a gente já pode, anular a nossa força de campo. Eu vou fazer mais algumas considerações aqui, mas só para trazer para vocês quais são as nossas forças de superfície. A gente vai ter, né, a pressão nessa superfície de controle, tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, né? P, delta P e delta X, né? A variação da pressão ao longo de X, dx sobre 2, se a gente trabalhar aqui, né, um ponto central desse volume infinitesimal, então, da superfície até este ponto, πr ao quadrado, nessa nossa superfície que tem essa área circular. Né, da esquerda para a direita, o que vai mudar é o nosso sinal, observe de um ponto para o outro, e ao longo aqui a gente vai ter a tensão cisalhante. Então, se o meu fluido ele escoa ao longo de X, a gente tem a tensão cisalhante, né, aquela que ocorre de forma tangencial ao escoamento do fluido. Né, a tensão em Rx é igual a 2πr dx. Né? A gente está tratando aqui de um volume infinitesimal cilíndrico. E o que é que a gente pode, né, anular ou tratar aqui dentro dessa equação da conservação do momento linear? Vamos fazer algumas considerações. Calma que ela não vai ficar assim, não. Primeiro, o regime é permanente. A gente está falando de uma região onde o escoamento é plenamente desenvolvido. Né? Então, se o regime... Deixa eu só apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Então, se o regime é permanente, eu não tenho essa variação, né, no volume de controle. O fluxo que entra é igual ao fluxo que sai.
Então, a gente também pode anular esse ponto. Eu não tenho forças de campo. As forças de campo gravitacionais, elas ocorrem, né, ao longo de Y. A gente tem apenas essas forças de superfície que eu já citei aqui anteriormente. E tudo isso tem que ser igual a zero, né? Pois a gente não vai ter aí variação desse momento linear ao longo do tempo no sistema, justamente para prever a nossa equação da conservação do momento linear. Então, escoamento plenamente desenvolvido significa dizer que a velocidade só varia ao longo do raio. Regime permanente, então aquele nosso segundo termo da equação foi embora, né? Regime permanente, eu não tenho variação aí no volume de controle. Meu fluido possui uma massa específica constante, a gente está falando do fluido incompressível. Se o tubo está na horizontal, a gente não tem essa força de campo. Então, observe o que acontece com a nossa equação do momento linear, a gente vai ter apenas as forças de superfície e o somatório delas tem que ser igual a zero, né? O somatório das forças iguais a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Pressão, pressão, menos, né, dx sobre 2, menos dx sobre 2 vai dar dx. Aqui eu tenho dx positivo, então menos dx mais dx vai dar zero. Eu tenho aqui π também presente em todos os termos. Aqui eu tenho r ao quadrado, vou cortar com esse r ao quadrado, vai sobrar apenas o r do raio. Então, isso aqui simplifica-se, então, para a variação da pressão ao longo do x vezes o raio é igual a tensão vezes 2. Posso ainda trazer o meu 2 para cá e dizer que essa tensão ao longo, né, de x é igual à variação da pressão vezes R por 2. E aqui é como a gente encontra a nossa tensão máxima. A tensão máxima é na parede do conduto. Aí é a forma da gente encontrar como é que ocorre essa tensão e como é que essa tensão varia ao longo do raio, né? A gente consegue também encontrar, mas a gente precisa inicialmente encontrar essa tensão máxima, que foi aqui demonstrado como obteve-se por meio da equação da conservação do momento linear. Então, essa tensão ela vai ser igual à variação de pressão ao longo de x vezes o raio dividido por 2. Vou conferir aqui. E aí, como eu já disse, se a gente despreza esses efeitos gravitacionais, essa pressão ela vai ser constante nesse ponto ao longo do tempo, podendo variar de um ponto para o outro, mas sendo constante naquela área da seção, né? A variação da pressão ao longo do comprimento de x, né, é igual a duas vezes a tensão dividido pelo raio, e isso deve ser constante naquela seção ao longo do tempo. Tranquilo até aí? Observe que a gente traz aí alguns conceitos da unidade 2. Já já a gente faz alguns exercícios. Vamos ver mais o que é que a gente... Professora, a senhora coloca o vídeo com quanto tempo? O vídeo é no mesmo dia, Cádio. Já é só o tempo mesmo dele chegar do Google no meu e-mail. Demora uma meia horinha. Geralmente de tarde eu já coloco. Certo. Vai precisar sair? É que eu Tá bem? tô muito tempo sentada e tá incomodando, tá me agoniando. Aí eu vou me deitar aqui um pouquinho, mas se der, daqui a pouco eu volto. Só perguntei porque se eu perder alguma coisa, o vídeo eu vou recuperar. Tudo bem. Hoje ainda vai estar lá, não se preocupe não. É só o tempo mesmo, porque como depois eu tenho aula aqui, né? Aí eu não coloco logo depois.
E aí, quando dá de tarde, que já chegaram todos os vídeos eles têm um tempinho, né? Como o vídeo é longo, aí eles têm um tempinho para mandar para o e-mail o link, conseguir fazer o download, mas hoje ainda vai estar lá. Tá certo. Mas se der, eu ainda volto. Melhora. Obrigada. Tá certo. De nada. E essa tensão que a gente calcula é a tensão na parede. Observe que essa tensão ela vai variar linearmente, né? A minha tensão é mínima no centro, por isso que a gente atinge, então, essa velocidade máxima. E ela é máxima na parede, por isso que aqui a gente tem a velocidade mínima. E a gente consegue, então, calcular ou em função do raio, gente, ou em função do diâmetro, tá? Tanto faz. Se eu conheço essa variação de pressão de um ponto para o outro, né, ao longo do comprimento, conheço o diâmetro, a gente consegue calcular essa tensão máxima. Uma coisa que é bem importante a gente já ter aqui em mente, começar a lembrar bastante do conceito de que a variação da velocidade da tensão ela ocorre ao longo do raio, gente. Observem aqui essa parte aqui na nossa imagem. Né? O nosso zero, né, do raio, ela parte no centro para a parede. Então, o raio vai variar de 0 no centro, na parede, no máximo. De 0 no centro, na outra parede, é o R máximo. Então, vamos supor que a gente tem aqui um diâmetro, né, de 1 metro. Né? O diâmetro aqui de 1 metro. Então, a gente vai ter aqui 0 no centro, Rzinho é igual a 0 no centro, e na parede, Rzinho vai ser igual a Rzão, que é o máximo, que vai ser igual a meio metro. Isso para cima e para baixo. Então, para que a gente calcule esses perfis de velocidade, perfil de tensão, ou seja, a tensão aqui em qualquer ponto ao longo do raio, a gente precisa ter bem fixo na parede, ou na nossa mente, de que Rzinho vai ser qualquer posição do centro, onde ele é 0, até a parede, onde ele é o valor máximo do raio. Tá? E aí a gente pode encontrar essa tensão em qualquer posição, fazendo aí a tensão máxima, né, que a gente já sabe aqui como calcula, vezes Rzinho, que é qualquer posição, a posição de interesse, que eu quero conhecer essa tensão, dividido pelo raio, que é a metade do diâmetro. Então, tenho bem fixo essa situação aqui, onde o meu eixo ele parte do centro da tubulação 0, Rzinho até a parede. É bem importante para que a gente mensure essa velocidade em qualquer posição, a velocidade máxima também. Então, é bem importante a gente já pré-definir isso quando se trata de escoamento interno. Então, já sabemos como quantificamos essa tensão, né? Vamos agora para o perfil de velocidade. Vamos começar com o escoamento laminar, né? O escoamento laminar, como eu disse, é tudo muito mais direto. A gente consegue partir de uma solução direta e analítica. Então, esse perfil de velocidade do escoamento laminar, observe que ele forma aqui tem esse perfil parabólico, né, de um paraboloide, né, muito bem definido, com a velocidade máxima no centro. E para o perfil laminar, e gente, isso só vale para o perfil laminar, né? A gente tem a velocidade média a metade da velocidade máxima. Isso é apenas para o perfil laminar. Eu preciso que vocês não confundam isso, né? Quando a gente tiver um regime turbulento. No regime turbulento, vocês vão ver que esse perfil de velocidade para o regime turbulento ele é muito mais achatado. Né? Isso só serve a média, a metade da máxima apenas para o perfil laminar. E quando a gente traz a relação de tensão, né, Newton foi lá e disse que a tensão cisalhante de um fluido, né, é a viscosidade, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes o gradiente de velocidade.
que para um escoamento interno, a velocidade varia ao longo de Rzinho. E que a gente traz a nossa consideração de que, para coordenadas cilíndricas, a variação de pressão ao longo de L, do comprimento, é 2 vezes a tensão pelo raio, ela tem que ser constante. Se a gente substitui aqui a tensão de acordo com a lei de Newton, observe o que a gente pode fazer. Ó, tensão aqui, né, já substituída aqui, né? Vamos rearranjar, trazer DU para o lado, DR para o outro. A gente tem aqui que essa variação da velocidade é igual à variação da pressão, dividido por 2μL, Rzinho dr. Tomando a integral disso daqui, né, para que a gente encontre esse perfil de velocidade para o escoamento laminar, né, tomando essa integral de 0 a Rzinho, né, ou seja, 0 é no centro, né, e na parede a gente vai ter Rzão. Então, tomando essa integral aqui de Rzinho, que é qualquer posição, e o raio Rzão é na parede, né, a gente vai ter aqui essa... Não vou me ater tanto à integral, tá, gente? Mas a gente vai ter aqui Rzinho e Rzão, aí vai ficar ao quadrado, dividido por 2, só rearranjando, a gente tem o nosso perfil de velocidade para o escoamento laminar. Aqui é a velocidade máxima. Vou mostrar já como é que a gente obtém essa velocidade máxima. Aqui é a velocidade máxima do escoamento que ocorre no centro da tubulação. E a velocidade para qualquer ponto, né, vai ser obtida aí por meio desta equação do perfil de velocidade. A gente pode desenhar aqui, ó, cada um dessas velocidades para formar o nosso perfil de velocidade. Mas isso daqui é só para o escoamento laminar. Vocês vão ver que para o escoamento turbulento isso vai ser bem diferente. Né? E aí já peço aí, quem já tiver o costume de assistir a aula anotando, quando for anotar, quando for estudar, já diferencia bastante, põe lá, ó, bem grande, para o escoamento laminar, esse é o perfil de velocidade, para calcular a tensão máxima e a tensão em qualquer ponto, né? As equações que eu já mostrei anteriormente, aquelas servem tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento, e agora a gente está falando de perfil de velocidade apenas para o regime laminar. Né? E observe que essa velocidade máxima pode ser obtida por meio da variação de pressão. Então, se eu conheço a variação de pressão de um ponto para o outro, medida por um manômetro de Bourdon, medido por um manômetro de tubo U, né? Aquele nosso assunto lá da primeira unidade, que é a estática dos fluidos, a gente consegue quantificar essa variação de pressão. Quantificando essa variação de pressão, eu já consigo, então, traçar esse perfil de velocidade para o escoamento laminar. Essa velocidade máxima, só para que vocês não achem que ela saiu aí do nada, do além, né? Se a gente tem a nossa equação do perfil de velocidade, observe que a velocidade máxima ela é no centro, quando Rzinho é igual a 0, aqui no centro, agora que a gente sabe que o nosso eixo Y ele parte do centro para cima e para baixo, quando Rzinho é igual a 0, né, se a gente toma essa derivada aqui dessa nossa função da velocidade, ó, quando Rzinho for igual a 0, essa vai ser a nossa velocidade máxima. Então, só para vocês não acharem que ela saiu aqui do além, é do nosso perfil de velocidade, tomando a derivada quando a gente tem o nosso Rzinho igual a 0, e essa é a nossa velocidade máxima, que para o laminar é o dobro da média. Tá? Então, a gente pode resumir aqui tudo que a gente falou, né? A nossa velocidade máxima pode ser obtida pelo meio da variação de pressão, né? Ela é o dobro da média para o escoamento laminar,
e a nossa função que vai descrever o perfil de velocidade para este escoamento. Perguntas, dúvidas? Podemos fazer um exercício? Somos 40 pessoas. Eu queria o 100%, mas eu quero no mínimo 80% aí, gente. Lápis, calculadora, vamos participar. Tudo ok, Pedro? Obrigada. Edson também disse que podemos fazer. O exemplo ajuda, perfeito. Vinícius, Tainara também, obrigada. Vamos lá. Então, o exemplo ajuda, vamos fazer. Eu sempre vou. Vocês vão ver como é que eu faço. Interpreto a questão com vocês. A gente vai fazendo devagarzinho. Eu vou pedindo que vocês vão calculando os valores. Eu nem tenho calculadora, não faço de cabeça. Então, vou pedindo que vocês vão contribuindo ali, calculando os valores, para que a gente vá fazendo junto a questão. Ah, ficou faltando falar da vazão. Só antes da gente fazer a questão aqui, deixa eu falar da vazão também, que é importante. Só um pontinho aqui que ficou faltando, que era falar da vazão volumétrica. A vazão, ela é a integral do perfil de velocidade, né, de UDA. Esse perfil de velocidade, a gente já falou aqui qual é. Então, se a gente substitui, né, esse nosso perfil de velocidade aqui, lembrando que a gente está falando de um conduto circular, né, a área vai ser 2πr/dr, a velocidade varia em função do raio, e eu substituo aqui esse nosso perfil de velocidade mostrado anteriormente, a gente consegue calcular essa vazão tomando a integral de 0, Rzinho no centro, até a parede, que é no máximo Rzão. Então, quando a gente faz essa integral aqui, a gente obtém uma equação bem importante, que é chamada de equação de Hagen-Poiseuille. Né? Essa equação, a gente fazia assim, né, anteriormente. Vazão, velocidade média, vezes a área. Né? E o que é que a equação de Hagen-Poiseuille nos traz de diferencial? Que a gente consegue quantificar a vazão conhecendo a variação de pressão. É muito mais fácil, gente, a gente ter medidores de pressão em linhas de escoamento interno do que aferir essa velocidade, esse perfil de velocidade para encontrar a velocidade máxima e a velocidade média. Então, Hagen-Poiseuille, a equação de Hagen-Poiseuille, quando a gente tira, né, essa integral aqui, ela nos permite encontrar a vazão por meio dessa variação de pressão, que é uma variável muito mais fácil de se obter quando a gente trata de escoamento interno, grandes linhas de conduto, né, linhas industriais, linhas de abastecimento de água, de esgoto também. É muito mais fácil a gente ter equipamentos que aferem essa variação de pressão para que a gente quantifique essa vazão. Então, quando a gente tira aqui essa integral de 0 a Rzão, né, a gente vai ficar aqui com Rzinho ao quadrado por 2, Rzão ao quadrado por 4, e a gente chega aqui na nossa equação de Hagen-Poiseuille. Essa equação é muito importante dentro da mecânica dos fluidos, quando a gente conhece a variação de pressão e assim pode quantificar a nossa vazão. Aí sim, uma vez eu tenho a vazão, se eu dividir isso aqui pela área, a gente vai ter a velocidade. Mas a vazão a gente obteve por meio da variação de pressão. Certo? É outra equação também bem importante. Ela é adotada para o regime laminar e, a depender de algumas simplificações, ela pode ser adotada também para o regime turbulento. Então, é quando a gente aplica essa equação para, por meio da variação de pressão, encontrar a vazão e a velocidade média, que é muito mais fácil do que a gente ter essa velocidade média para calcular essa vazão. Então, a variação de pressão, medidores de pressão de um ponto para o outro, nos permite calcular essas variáveis que são bem importantes, né? A vazão, para compreender se aquele fluxo naquela linha de produção segue, né, ou como esperado, como quantificado, para saber se a demanda, né, de abastecimento de água ela vai ser atendida em horários de pico, por exemplo, é bem importante. E esses instrumentos de medição de pressão nos permitem quantificar, né, essa vazão. Agora sim, vamos fazer o exercício
Estava só esquecendo desse pequeno detalhe aí para falar da vazão e da equação de Hagen-Poiseuille, que é uma das equações mais utilizadas aí também na mecânica dos fluidos. Não se iguala a Reynolds, não. Reynolds bate o recorde. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Vamos ler primeiro, destacar os pontos mais importantes, as variáveis que eles trazem aqui, né? E quando isso é no presencial, eu adoro usar meus pilotinhos lá coloridos para já trazer todas as informações importantes que a gente tem e entender o que é que ele quer que a gente calcule. Sabendo que o fluido escoa em regime laminar, então, opa, ele já está nos dando aqui uma informação importante. E ele está nos dando também a função do perfil de velocidade. Ele está dizendo que a velocidade varia ao longo do raio igual a 6,1 menos Rzinho por Rzão ao quadrado. Sendo a massa específica do fluido 1.500 kg por metro cúbico, a viscosidade dinâmica, aí nesse caso, de 0,3 kg por metro segundo, calcule. E aí ele já está pedindo. Vou botar aqui de outra cor que ele pede para a gente calcular. Calcule o número de Reynolds, a vazão volumétrica em metros cúbicos por hora, ao longo de 5 metros, né, o comprimento da tubulação, diâmetro de 2 centímetros. Depois ele segue pedindo aqui a variação de pressão ao longo desse mesmo conduto, a tensão máxima, e o comprimento hidrodinâmico de entrada. Observe que é uma questão bem completa, que está tratando de um escoamento laminar, que ele já pede para que a gente trabalhe com todas as variáveis que a gente falou que é possível quantificar para esse escoamento interno de perfil laminar. Isso aqui não tem na questão, tá, gente? Isso aqui eu trouxe aqui só para que a gente lembre que no perfil laminar, como ele já deixou claro que o perfil é laminar, né, sem a gente precisar calcular o número de Reynolds, mas a gente vai confirmar se esse perfil mesmo é laminar, de que a média é a metade da máxima e que essa é a nossa função aqui da velocidade, que ele também já deu. O que é que a gente pode tirar dessa função aqui? O que é 6? A velocidade máxima, perfeito, Pedro, perfeito. Se 6 é a velocidade máxima, quem é a nossa velocidade média? 3. 3 metros por segundo. Então, observe que a gente já tira informações importantes também desse perfil de velocidade, né? Porque a gente vai precisar. A gente vai precisar da nossa velocidade média, por exemplo, aqui para já calcular Reynolds. E aí, isso há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, isso foi uma questão de prova. Né? Era uma questão que valia pouquinho, porque ela é uma questão bem simples, foi uma questão de prova, e ninguém conseguiu nem calcular Reynolds, porque não conseguia enxergar que 6 era a velocidade máxima, já que ele dizia que o perfil era laminar, logo 3 era a velocidade média. Então, é uma coisa bem importante, gente. Eu acho que mecânica dos fluidos, interpretação é a base. Pegou a questão, a gente vai interpretar, saber o que é que a gente tem de informação e aonde a gente quer chegar. Não adianta a gente já querer chegar, saber todas as equações que a gente pode utilizar e não entender e não interpretar a questão e todas as variáveis que ela traz ali para a gente resolver uma situação, um problema. Vamos lá. Vamos calcular a primeira coisa que ele pede, que é o número de Reynolds. Né? Observe que ele deu aqui as propriedades dos fluidos, então vamos calcular o nosso querido número de Reynolds. Vou trazer aqui as variáveis que já foram dadas na questão. V médio, a gente já analisou que é 3 metros por segundo. Vamos, óbvio, trabalhar com as unidades homogêneas, né, da forma aí homogênea. Então, diâmetro 2 centímetros, vamos transformar aí para metros, 0,2 metros. A massa específica de 1.500 kg por metro cúbico e a viscosidade de 0,3
quilograma por metro segundo. Me digam aí se esse número de Reynolds realmente é laminar. Qual o valor do número de Reynolds? Estou acompanhando aqui no chat. 300? Show. Obrigada, Vinícius e Pedro. Mais alguém? Então, a primeira coisa que ele pediu foi o número de Reynolds. Ok, já encontramos realmente laminar, né, de 300. Obrigada, Ítalo, também. Ele pediu a vazão volumétrica, né? A gente tem a equação de Hagen-Poiseuille para encontrar a vazão volumétrica. Mas também, gente, já que a gente tem a velocidade média, a vazão volumétrica ela vai ser velocidade vezes área. Então, a gente já pode aqui, ó, calcular a nossa vazão volumétrica, já que a gente já tem a velocidade média de 3 metros por segundo, já temos o diâmetro de 0,02 metros, podemos calcular diretamente essa vazão, pois temos a velocidade média. Se a gente tivesse a variação de pressão, cabia a gente usar a vazão utilizando a equação de Hagen-Poiseuille. Mas já que a gente já tem a média, a gente pode aplicar também diretamente fazendo vazão é igual a velocidade vezes a área. A gente vai encontrar em metros cúbicos por segundo, depois a gente transforma para o que ele pede, que é em metros cúbicos por hora. Eu gosto de trabalhar sempre com 5 casas depois da vírgula, tá, gente? Então, já vão se acostumando. Vezes, obrigada, Vinícius, vezes 10 a menos 4. Metro cúbico por segundo, mas ele pediu em metros cúbicos por hora, né? Então, vamos transformar aqui. Uma hora tem 3.600 segundos. Para que a gente encontre. Lembra da unidade também, Vinícius? Obrigada pelo valor numérico. Obrigada. 3,39292 metros cúbicos por hora. Agora foi perfeito. Com unidades, 5 casas decimais. Porque, gente, se a gente garantir trabalhar aí com 5 casas decimais, a gente chega mais próximo do nosso valor exato, né? A gente está na ciência exata, só para a gente padronizar isso daí. Vamos lá, então, já encontramos aqui, ó, número de Reynolds e a vazão volumétrica, que foi o que ele pediu. Vou até colocar já em verde. A variação de pressão. Então, outra coisa que ele pede é a variação de pressão. Observe que a gente tem já tanto a vazão quanto a velocidade média. Então, a gente pode usar a equação de Hagen-Poiseuille tanto para calcular essa variação de pressão pela vazão ou pela velocidade média. Tem que dar a mesma coisa, gente. Eu vou pedir que uma parte calcule pela vazão. Vamos colocar aqui a vazão.
9,42 vezes 10 a menos 4, igual aí a π, a variação de pressão, o diâmetro 0,2 metros a quarta. Né? Aqui a gente tem, eu gosto de colocar o xizinho assim, só para a gente não se confundir. Aqui a gente tem 128 vezes a viscosidade, quilogramas por metro segundo. Quilograma por metro segundo, vezes o comprimento, que é de 5 metros. Vamos fazer aqui tanto pela equação da vazão quanto da velocidade. Tem que dar a mesma variação de pressão. Velocidade média 3 metros por segundo, diâmetro 0,02 metros. Tem que dar, mesma coisa. Vamos dividir aí uma parte faz pela vazão e a outra faz pela velocidade média, para a gente encontrar essa variação de pressão. Cuidado, os cálculos eles são simples, aí a matemática é básica. Só botar a unidade aqui que eu esqueci. Cuidado com as unidades, lembrando que elas têm sempre que estar homogênea. Pela vazão, Vinícius encontrou 360 quilopascal. Obrigada, Vinícius. Alguém fez pela velocidade média? O 3 metros por segundo é a velocidade média, porque aqui na nossa, deixa eu só voltar aqui, na nossa função da velocidade, observe que V máximo está multiplicando 1 menos R por R ao quadrado. Então, ele deu aqui, ó, que 6 é a nossa velocidade máxima. Então, se 6 é a máxima e o perfil é laminar, a média é a metade da máxima. Compreendeu, João? Show, de nada. Gente, não fiquem com dúvida, perguntem, que observe o quão essa informação é importante para que a gente calcule tudo que é pedido. Deu a mesma coisa? É para dar, não pode ser diferente. Obrigada, Vinícius. Então, já encontramos a variação de pressão ao longo de 5 metros para uma tubulação de diâmetro de 2 centímetros. Ele pede a tensão máxima, né? A tensão máxima depende da variação de pressão. Então, observem que a tensão máxima ela é a variação de pressão dividido por L,
Dzinho sobre 4. Então, a gente já tem essa variação de pressão que a gente encontrou por meio da vazão ou da velocidade média, 360 quilopascal. Vou deixar aqui em pascal. O comprimento é de 5 metros e o diâmetro é de 0,02 metros. E aí a gente consegue calcular a nossa tensão máxima que foi pedida. A tensão máxima é aquela tensão no centro, não no centro, no colado lá no nosso conduto, né? A tensão máxima, a mínima é no centro, a máxima é aquela próxima à parede do conduto. 360 pascal. Perfeito, Vinícius. Tá isso mesmo. Mais alguém? Não é possível, uma turma tão grande. Só Vinícius participa, o que é ótimo, tá, Vinícius? Mas o restante da turma tá rápido, estão precisando de mais tempo, certo, Pedro? Compartilha aqui o que encontrou também de resultado. Abre o microfone, não tem problema nenhum. Vamos participar. Tá batendo? Tá dando para acompanhar? Se tiver rápido, gente, alguém precisar de mais tempo para fazer as contas, calcular, compreender, interpretar a questão, fala. Me ajusta ao ritmo de vocês. Por fim, ele pede o comprimento hidrodinâmico de entrada. Se o regime é laminar, certo, Marcelo? Às vezes os cálculos a gente precisa fazer com um pouco de mais calma, mas eu só falava, espero. Ele pede o comprimento hidrodinâmico de entrada, então essa é a forma da gente encontrar para o regime laminar. A gente já tem que Reynolds tem um valor de 300 e o diâmetro de 0,02 metros, e a gente consegue encontrar aquela região onde a camada limite está se formando. Então, a gente encontra esse comprimento hidrodinâmico de entrada, que é até as nossas camadas limites se encontrarem, após aquele ponto, o escoamento está plenamente desenvolvido. Desculpa, gente. 0,36 metros. Obrigada, Vinícius e Felipe. Então, esse é o nosso comprimento hidrodinâmico de entrada. Observe que se a gente puder resumir, né, essa questão, né, a gente tinha o perfil de velocidade, né, onde nos permitia encontrar a velocidade média de 3 metros por segundo. Confirmamos que Reynolds era laminar, né, encontramos a vazão fazendo velocidade vezes a área. A variação de pressão poderia ser encontrada tanto pela velocidade média quanto pela vazão, aplicando a equação de Hagen-Poiseuille. Então, encontramos a variação de pressão que nos permitia encontrar a tensão máxima na parede, né, que é a tensão ali que ocorre nas imediações da superfície, e o comprimento hidrodinâmico de entrada, conhecendo o Reynolds e o diâmetro. Observe, é uma solução analítica direta para o escoamento laminar. Todas as variáveis elas se interligam, se comunicam para que a gente encontre e quantifique tensão, comprimento hidrodinâmico de entrada, variação de pressão e vazão. É uma questão que falou praticamente de todos os pontos que a gente pode quantificar. Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa aí não ficou compreendida?
Ah, é da própria fórmula, certo? O 0,06. Existem duas formas da gente encontrar esse comprimento hidrodinâmico de entrada e ele vai variar se o regime é laminar ou turbulento. Certo? Tranquilo, Ítalo? Daí que ele surgiu. É uma solução aí direta. Vamos lá, vamos agora para o regime turbulento, né? Professora, e se o regime não for laminar, né? A senhora disse que a maioria dos regimes são turbulentos. O que acontece? O que é que muda, né? Quando a gente tem um escoamento turbulento, a gente não tem uma velocidade média ali constante. A gente vai ter o escoamento turbulento ele ocorre de forma desordenada. Então, a gente vai ter algumas flutuações dessa velocidade média, que vai provocar uma transferência do momento e uma mistura desordenada do fluido. Laminar, ele vai escoando ali, variando só em x. Regime turbulento, ele vai escoando, rotacionando, variando. Obrigada, Ítalo. Vai lembrar, sim. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Ainda dá para a gente caminhar um pouquinho aqui no nosso conteúdo. Já já vou passar a lista de presença. A gente não sai sem a lista de presença. Tá? Quem não fez ainda os extras, né? Eu tinha passado um extra, acaba hoje, né? E o outro na aula de quinta-feira. A gente tem um extra que finaliza hoje, que é o de análise dimensional, né? E um extra que finaliza na aula de quinta-feira, 23h59, João. Sim, sim, perfeito. Todas as nossas atividades, elas acabam 23h59 do dia em que está marcado. O de hoje é a de análise dimensional, que vai até hoje. O outro, que fala de perda de carga, vai até quinta-feira. Vale, Cleider, vale sim. Vale, não tem um valor pré-definido, mas ele vale sim. Né? Vale, eu costumo dizer que vale de acordo com a necessidade e a urgência. Mas não se preocupe, não, que vale. Gente, quem tiver o link, manda aí para os colegas de vocês que não vieram na aula passada. Façam isso, por favor. Se tiver gente aqui que não veio na aula passada, que está sem um link, ajudem um colega de vocês também. Passem o link da atividade. Acho que alguém aí deve ter. Se não, no final da aula, me lembre quem não veio na aula passada para eu pegar esses links, tá? Só voltando aqui. Então, quando a gente tem um escoamento turbulento, a gente tem, né, um escoamento em X, Y, Z desordenado, ocorrendo ali aquela transferência do momento. Então, o que é que vai acontecer? É que essa tensão cisalhante ela vai ser diferente do escoamento laminar. Né? Essas flutuações da velocidade, como eu disse, vão transportar essa quantidade de movimento e vai fazer com que ocorra o aumento da tensão efetiva para o regime turbulento, diferente do regime laminar. E o que acontece é que, como eu já disse, no regime turbulento, a gente não tem uma solução, uma relação direta. Né? Para o regime turbulento, a gente vai ter tanto a tensão. Obrigada, Tainara. Obrigada. Foi um anjo. Para o regime turbulento, a gente vai precisar considerar tanto a tensão laminar quanto a tensão turbulenta. Por quê? No regime turbulento, quando o fluido escoa, devido ao princípio da aderência na parede, o fluido ele se comporta ali, né, próximo ao comportamento do regime laminar. Observe esse gráfico aqui. Próximo à parede do tubo, a gente tem uma porção de tensão laminar. Né? Observe que aqui, nessa imagem, dá para ver o movimento mais desordenado no centro, né? E mais laminar na parede, devido à aderência. Então, a gente tem essa porção laminar próxima à parede do tubo e tem a porção da tensão turbulenta, né, ao longo, com o mais próximo eu chegar do centro da tubulação. Então, essa tensão, mesmo para o escoamento turbulento, a tensão cisalhante é laminar próxima à parede e longe da parede a tensão turbulenta passa a ser dominante. Né? Então,
A gente pode calcular a tensão de cisalhamento máxima da mesma forma que a gente calcula para o laminar, como a gente acabou de fazer, variação de pressão ao longo de L, delta, o diâmetro dividido por 4. Mas se eu me aproximo da parede, se eu me afasto da parede e me aproximo do centro do conduto, a minha maior porção é turbulenta e a gente precisaria fazer uma modelagem e outras considerações empíricas para calcular essa tensão. Já a velocidade, né, como eu disse, ela rotaciona, ela vai variar em x, y e z. Então, a gente precisa, para cada direção, em x na componente u, em y na componente v, em z a componente w, para cada eixo a gente vai calcular a velocidade média, a gente precisa dessa velocidade média, somada a essa velocidade de flutuação instantânea para cada eixo, né? V médio, VW, V', W médio, que é a velocidade média, mais W', que é a velocidade de flutuação. Então, observe que não tem como a gente calcular de forma direta. Não tem, é impossível a gente calcular de forma direta. E como eu disse, olha, o perfil de velocidade turbulenta ele é muito mais achatado, diferente do laminar, que tinha aquele formato de paraboloide, né? A velocidade média aqui para o turbulento, ela chega a ser próxima da velocidade máxima. E o perfil de velocidade também muda, né? Para que a gente calcule esse perfil de velocidade aqui, para o regime turbulento, a gente vai precisar de N, né? Que é um número empírico, né? Experimental. Pode falar? Alguém quer falar? Tem o microfone aberto, eu acho, gente. Deixa eu só ver aqui o que é. Não dá para eu ver aqui, mas acho que tá alguém... Ou tá dando interferência no meu, ou tem o microfone aberto. Se a gente escutar e alguém falar, a gente vai, que eu não consigo ver aqui quem é agora. Então, a gente vai precisar de N, né? N aqui, ele tem um perfil de lei exponencial, N depende de Reynolds, né? Calculando N, a gente consegue calcular, né, o nosso perfil de velocidade. Deixa eu lembrar aqui como era, gente. Que essas datas eu já me perdi por causa da turma da noite também, que eu passei o valendo para vocês depois. Espera aí. O de análise dimensional é que era até hoje, dia 25, porque era um assunto que já foi dado. E o de perda de carga, como é um assunto que a gente ainda vai ver na quinta-feira, ele ficou até quinta-feira porque era um pré-valendo. Lembra? Não foi isso não, Edson? Me lembre aí, se eu estiver errada. Alguém lembra também dessa informação? Acho que foi isso, sim. Como o assunto de análise dimensional vocês já tinham visto, eu deixei até a aula de hoje. E o de escoamento, como é o assunto que a gente está falando, eu deixei até a aula de quinta. Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho uma quase certeza de que foi assim. Foi assim? Show. Acho que foi. Se não foi, me corrijam, porque às vezes dá um nó de data na minha cabeça. Muita turma, muita data, muito compromisso. Aí, geralmente, assim, a data eu lembro do contexto. E como análise dimensional foi um assunto já visto, era até hoje, nosso próximo assunto é perda de carga, o de escoamento é até a próxima quinta. Certo? Vamos lá aqui para a gente finalizar. Eu troquei na hora de enviar o link. Mas lembre, ó, análise dimensional, o de análise dimensional é até hoje, o de escoamento na próxima quinta. Não vamos numerar, vamos por conteúdo. Certo, Ítalo? Que aí facilita. Posso ter trocado mesmo, peço desculpa. Era o link de chamada naquele dia, foi muito link, eu posso ter trocado em algum momento, mas vamos lembrar por conteúdo.
Tranquilo. Então, só para a gente finalizar, vamos fazer um exercício para escoamento turbulento. Vamos ver até aqui onde a gente vai. Se a gente não conseguir fazer todo, a gente continua na próxima aula, certo? Que ainda tem que passar a chamada, né? Ainda tem que fazer toda essa parte de finalização aqui da aula. Lembrando que esse é o perfil turbulento. A gente precisa de N para calcular o nosso perfil de velocidade, né? E N também, né, que é uma variável adimensional, a gente pode encontrar nossa velocidade máxima. Só para comparar esse perfil achatado do turbulento com o paraboloide do laminar. Com N também, a gente pode calcular a nossa velocidade máxima ou a nossa velocidade média, né? Lembrando que isso só vale para regime turbulento. Somente para o laminar, a média era metade da máxima. No turbulento, não, por causa dessas velocidades de flutuação. Vamos ver se a gente consegue pelo menos começar aqui um exercício, e aí eu deixo para finalizar na próxima aula, certo? A camada limite é a camada de fluido nas imediações de uma superfície delimitadora, fazendo-se sentir os efeitos difusivos e a dissipação de energia mecânica. Esquematize a camada limite, o comprimento hidrodinâmico de entrada no regime plenamente desenvolvido em um tubo e sua relação com a pressão. Essa primeira parte da questão é uma parte mais teórica, né? E era basicamente isso que eu pedia, ó. O que eu mostrei que depois que as camadas limites se encontram, a gente tem o perfil de velocidade desenvolvido e que essa variação de pressão naquele ponto tende a ser constante. Era basicamente essa esquematização. Depois ele fala: um óleo viscoso com densidade relativa de 0,75, viscosidade dinâmica de 3 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo, escoa em uma tubulação de 200 milímetros com variação de pressão de 87 kPa. Determine a tensão de cisalhamento na parede da tubulação de 50 metros. Então, ele está pedindo aqui a tensão de cisalhamento na parede, onde o fluido escoa a uma velocidade de 4 metros por segundo. Determine a velocidade nesta posição específica quando R for 1/4 do raio e encontre o comprimento hidrodinâmico de entrada. Outra coisa aqui que ele pede. Primeira coisa, a gente não sabe se o regime é laminar ou turbulento. Vamos calcular o número de Reynolds. Primeira coisa, depois a gente vai achar a tensão cisalhante, porque a gente quer saber, primeiro, se o regime é laminar ou turbulento. Ele pede a variação, a tensão nem precisa, né, do número de Reynolds, mas vamos calcular logo o número de Reynolds. Reynolds vai ser, ele deu a viscosidade dinâmica, vai ser a viscosidade cinemática, perdão, então vai ser velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Vamos só confirmar se esse regime é turbulento. 4 metros por segundo, o diâmetro de 0,2 metros e a viscosidade de 3 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo. Vamos calcular aqui. Nesse caso, não, porque o que ele deu foi a viscosidade cinemática. Existem duas formas da gente calcular Reynolds, que é fazendo velocidade diâmetro vezes a massa específica, dividido pela viscosidade dinâmica.
Aí aqui é o nosso μ da viscosidade dinâmica. Ou, né, o inverso, ó, massa específica dividido pela viscosidade é o inverso da viscosidade cinemática. Né? Lembrem, a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. É a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Então, a gente parte dessa relação aqui. Cadê dinâmica? Oh, sim. Oh, meu Deus, verdade. Aqui é dinâmica, então a gente vai fazer por essa aqui. Obrigada, Pedro. Já estou... Então, a gente usa a massa específica assim, a gente usa a forma total aqui de Reynolds. Como ele deu a densidade relativa, a gente vai multiplicar pela massa específica de referência. Obrigada, Pedro. Programa por metro cúbico. Sempre faltou viscosidade cinemática. Né? Aqui, ó, a massa específica, ele deu a densidade relativa, vezes a massa de referência, que é 1.000 kg por metro cúbico, para que a gente ache a massa específica. Ele deu a dinâmica, Pascal vezes segundo. Se fosse a cinemática, era metro quadrado por segundo, né? Ou Stokes. Vamos encontrar o número de Reynolds. Acabei confundindo o Vinícius. Desculpa, Vinícius. Vai dar 200.000, né, Felipe? 2 vezes 10 a 5. Obrigada aí, meu Deus. Regime turbulento, né? Observe que a gente vai direcionar todo o cálculo a partir de agora para o regime turbulento. Vamos calcular a tensão, que é o que ele pede primeiro. Ele deu a variação de pressão de 87.000 pascal. Comprimento da tubulação de 50 metros. Diâmetro de 0,2 metros. E a gente já consegue encontrar a nossa tensão máxima. Tensão máxima, aquela que ocorre na parede. (87 pascal), essa é a tensão máxima. Depois ele pede a velocidade nessa posição. Para que a gente encontre a velocidade nessa posição, a gente precisa ainda encontrar N, encontrar a velocidade máxima. Então, vamos lá. Existem duas formas para a gente encontrar uma velocidade específica, né? Para o regime laminar e para o regime turbulento. Como o regime deu laminar, ou deu turbulento, não deu laminar, não vamos usar dessa forma, né? A gente já sabe que o Reynolds deu 200.000. Vamos lá calcular esse perfil, essa velocidade para este ponto, quando o Rzinho for igual a 1/4 do raio. Então, vamos lá. Vamos partir aqui, ó, para calcular primeiro N, para depois a gente calcular V máximo, e só assim a gente conseguir calcular a nossa velocidade nessa posição. Certo? Por quê? Porque o regime é turbulento. Vamos lá, vamos calcular N. A gente já sabe o número de Reynolds, que é 200.000.
7,84691. A gente já sabe que a velocidade média é 4 metros por segundo. Vamos calcular a V máxima. De posse de N e da velocidade média, a gente vai calcular o nosso V máximo. Para depois a gente calcular a velocidade nessa posição específica de 1/4 do raio. Cuidado na hora de calcular V máximo. Não saiam, gente. Deixa eu só terminar essa questão que eu já passo a lista de presença. Ficou mais para o finalzinho da aula hoje, mas foi só para que a gente conseguisse fazer um exemplo por regime laminar e um exemplo por regime turbulento. Vou colocar uma lista 2 com bastante exercícios lá no Cigar para vocês, tá? Para já poder exercitar esse conteúdo. Uma lista de exercício, prometo que é a última da unidade, não vou colocar mais para não sobrecarregar vocês, mas vão também aos nossos livros de referência. Metro por segundo, né, Felipe? 4,79711. Pronto, explico já, Pedro. Felipe, tá certo sim, tem total coerência. Lembre que a velocidade máxima ela é próxima da velocidade média, né? A velocidade média é 4, V máximo é 4,79. Pedro perguntou aqui, no caso a velocidade quando R é 1/4 do raio. Não, observe, Pedro. Aqui a gente está encontrando V máximo. Vou só voltar aqui na imagem. Vou voltar aqui uma imagem que dê para exemplificar, tá? Pronto. Aqui a gente está encontrando V máximo, que é 4,79 metros por segundo. V médio ele deu de 4 metros por segundo. O que a gente vai encontrar agora é a velocidade em uma posição específica que ele pediu em 1/4 do raio. Então, para que a gente encontre a velocidade em uma posição específica, que ele disse que é na posição de 1/4 de Rzão, né, seria mais ou menos aqui, se a gente dividir isso em 4 faixas, tá? Aí a gente vai encontrar essa velocidade específica. Só um minutinho, Micaela, que eu vou passar a lista de presença. Se você puder esperar, já saiu. Alguém passa para a Micaela a lista de presença quando eu liberar aqui. Sem problema nenhum, gente. Estando presente, pode assinar essa lista de presença. Deu para entender, Pedro? Essa posição? Não, a gente ainda vai achar aqui, ó. Agora a gente achou V máximo, 4,79711. Aqui é em 1/4 do raio, então vai ser 0,1 dividido por 4, e aqui é o raio de 0,1. Aí sim a gente vai achar, a gente já sabe, N, 7,84691. Certo? Vou deixar só para vocês calcularem essa velocidade aí. Deixa eu passar a lista de presença, que eu estou vendo que já tem alguns alunos que estão se ausentando. E é preciso assinar a lista de presença, gente. Eu sempre passo a lista de presença para que vocês assinem no final da aula. Vou pedir só se alguém tem um contato de Micaele, passar para ela para que ela assine, por favor. Lista de presença no chat, já o link. Para a gente finalizar aqui, para encontrar a velocidade nessa posição. A gente precisa, Pedro, observe aqui, de V máximo para encontrar a velocidade específica nessa posição de 1/4 do raio.
Alguém está calculando ou já está todo mundo assinando a lista de presença? Obrigada, Felipe. 4,62442. Perfeito. Então, observe que a gente precisa de N de V máximo para encontrar uma velocidade específica. Tá? Refaça essa questão depois com calma. Na atividade, na lista também que eu vou passar, vão ter mais questões desse conteúdo, certo? Gente, estudem, não acumulem assunto, o questionário já foi liberado. Aguardo vocês na quinta-feira. Lembrem de fazer o valendo de escoamento externo. Tranquilo? Espero que a aula tenha sido proveitosa aí, fazendo exercícios. Até quinta-feira, boa aí semana, boa quarta, até a gente se encontrar novamente.